Bem, muito bom dia a todos. Não poderia ser outro que não o sentimento de uma imensa honra recebê-los aqui, e eu manifesto isso particularmente nas pessoas do Almirante Esquadra Roberto Guimarães Carvalho, ex-comandante da Marinha, do Almirante Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, ex-comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, também nosso comandante, do Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré, ministro do Superior Tribunal Militar, do Almirante de Esquadra Fuzileiro Naval, Almirante Álvaro Augusto Dias Monteiro, ex-comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, ex-presidente do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha e hoje nosso conselheiro e colaborador. Também lembro a pessoa do Almirante Esquadra Liseu Zamproni, conselheiro do nosso Centro de Estudos Políticos Estratégicos, ex-chefe de Estado-Maior da Armada, do nosso grande amigo Almirante de Esquadra Marcelo Francisco Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar, e muitos outros grandes companheiros que nos dão a honra da presença aqui nesta manhã. Eu gostaria de lembrar também aqui a presença do nosso estimado Almirante Brumel Vasquez, ex-comandante da Marinha do Equador, que tem nos prestigiado nas suas atividades. Eu gostaria também de mencionar a forte presença da academia por meio de seus professores, pesquisadores, discentes, e ao não poder nominar a todos, eu faço na pessoa do professor doutor Eurico de Lima Figueiredo, professor emérito e fundador do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Também destaco a presença dos nossos oficiais alunos dos cursos da Escola de Guerra Naval, pessoal civil e militar da Marinha, tá? Convidados, cidadãos interessados em defesa nacional. Temos aqui muitos almirantes da ativa e da reserva interessados diretamente no tema, assim como outras pessoas da academia, da comunidade, do empresariado aí da Base Industrial de Defesa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso simpósio Aplicações de Novas Tecnologias nos Conflitos Atuais, suas implicações e perspectivas para a Força Naval, que é realizado em parceria com a Escola de Guerra Naval, e eu já aproveito a oportunidade para agradecer imensamente ao Almirante Garriga e a todos os seus subordinados. Os eventos do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha não ganham vida não fosse a contribuição e a forte parceria com a Escola de Guerra Naval. Na verdade, aqui nós temos uma simbiose que é a que permite que esses eventos ganhem vida, né? Bom, o nosso tema aqui de hoje é da mais alta relevância e importância. Acho que não precisamos investir muito tempo para tentar fazer o destaque à questão tecnológica nos conflitos armados. Essa vinculação é muito conhecida, não é de hoje, não é dessa época. Nós temos vários autores que já enfatizaram isso, cada um a seu tempo, né? A gente pode lembrar de Martin Van Crevel, pode lembrar de Max Puth, lembra sempre do casal Alvin e Heidi Toffler, e sempre apontaram que a forma como uma guerra é conduzida tem tudo a ver com o padrão tecnológico da civilização daquele determinado momento histórico. O que nós vamos ver aqui no dia de hoje é um pouco mais disso, muito embora já dando um spoilerzinho, eu vou fazer alguns alertas no final também a respeito desse ponto. A nossa atividade hoje ela tem basicamente 3 fases, né? Numa primeira fase, vamos ter aí o capitão de mar e guerra Leonardo Matos, da nossa Escola de Guerra Naval, nos apresentando os conflitos atuais, uma síntese geopolítica e as tecnologias empregadas. Muito obrigado, comandante Leonardo Matos. Teremos também nessa fase o professor doutor Érico Esteves Duarte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado por sua presença, que nos trará a política e a gestão da tecnologia em defesa, na sua vertente naval. Aí vamos partir para uma segunda fase. A segunda fase é caracterizada pela inserção desses conhecimentos ou dessas tendências nos projetos da Marinha. E, para isso, temos aqui as honrosas presenças do almirante Alfredo Martins Muradas, da Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Almirante, muito obrigado por sua apresentação.
que vai nos trazer as tecnologias e o preparo da Força Naval. Também, nessa fase, teremos o almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri. Obrigado, almirante, por sua presença e parabéns pelo sucesso alcançado. O almirante passou a fazer parte de lista de escolha a ser submetida a presidente para promoção ao posto de vice-almirante. Parabéns, almirante. Ele é o nosso diretor de sistemas de armas da Marinha e vai nos trazer as tecnologias aplicadas nos projetos estratégicos da Força. Aí teremos uma terceira fase. Essa terceira fase é a fase de debate. Debates esses que serão conduzidos pelo professor doutor Márcio Rocha. Obrigado, professor, por sua presença. Ele é nosso professor lá no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, ilustre veterano, piloto de combate da nossa Força Irmã, da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado, professor, por sua presença. E agora, já encerrando, praticamente encerrando essa fase introdutória, eu vou passar para os alertas, né? Eu mencionei que faria. O primeiro alerta que eu faço, na verdade, não seria um alerta, mas é mais uma constatação. A gente tem passado os últimos anos o tempo todo falando em novas ameaças, crime transnacional, meio ambiente, energia, sustentabilidade. Mas alguém falou que as velhas ameaças foram embora? E eu acho que a gente vai ver um pouco disso hoje. Essas velhas ameaças, as ameaças tradicionais não foram embora, e não apenas não foram embora, mas elas continuam sendo a nossa atividade fim. Nossa, quando eu falo nossa, Forças Armadas. Então, esse alerta é importante porque a gente vem vivendo, até por conta de muitos acadêmicos, esse período em que essas chamadas novas ameaças, isso tem outros nomes, securitização, dessecuritização, multidimensionalidade da segurança. Falávamos sobre isso ontem mesmo, não é isso, almirante Garriga, almirante Reis? Comentávamos sobre isso. Então, esses conflitos da atualidade vêm nos trazer, vêm nos chamar de volta à realidade. Tá? Vêm nos chamar de volta a essa realidade que é a realidade do sistema internacional. Podem chamar de anárquico ou hierárquico, mas é um sistema onde o poder militar não deixou de ter sua importância, muitíssimo pelo contrário. Outro alerta que eu faço é que algumas pessoas olham esses conflitos que nós temos hoje e dizem assim, não vai chegar aqui. Isso não chegará aqui no Brasil, o Brasil é um país pacífico, isso tudo está acontecendo lá do outro lado do mundo, isso não tem nada a ver com a gente. Será que não? A gente tem essa garantia de que não vai chegar aqui? Eu acho que, muito pessoalmente, eu acho que isso é uma ilusão. E sei que muitos concordam comigo. Primeiro que existem conexões entre as civilizações, os continentes, que não tem nada a ver com a continuidade terrestre, não tem nada a ver com a continuidade da massa terrestre. Nós hoje temos conexões econômicas, temos conexões digitais, por exemplo, tudo isso muito interconectado, e a gente não pode esquecer qual é o maior conector que existe entre os continentes e as massas terrestres. Esse conector é o mar. Então, não existe como a gente imaginar que conflitos ocorridos em outras partes do mundo não chegarão a nós, seja pelo meio digital, seja pelo meio econômico, no nosso caso aqui, principalmente pelo meio dos mares, né? Pelo meio dos espaços marítimos. E alertas não faltam, casos históricos não faltam. Né? Não vamos esquecer que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial pelo mar e entrou na Segunda Guerra Mundial pelo mar também. Né? E as coisas, de repente, nos indicam que esse processo pode se repetir. Se esses conflitos se agravarem, se adquirirem uma dimensão global, sim, o conflito poderá chegar a nós e existe uma probabilidade razoável que chegará a nós por meio do mar, tá? Como nos ensinam os casos históricos que eu mencionei. Outra coisa que a gente também tem que considerar, dentro desse alerta de que o Brasil não tem muitas possibilidades de ficar alheio a isso, é a dimensão do Brasil dentro do mundo, sua dimensão particularmente econômica.
Então, imaginar que o Brasil, né, Almirante Garriga, como falávamos ontem, vai ficar alheio dessas questões mundiais, sendo a economia que é, sendo o país que é, também é outra grande ilusão. Eu acho que não vai ficar alheio e vai ser tragado para dentro desse redemoinho. E aí vem o outro subalerta do alerta. Nós temos uma situação bastante desfavorável, que é um país que tem uma pujança econômica que não encontra correspondência no seu poderio militar. Então, como a gente vem dizendo em vários fóruns e outros ambientes, um país que não tem pujança militar, poderio militar, ele não tem direito à neutralidade. Em algum momento, ele vai ser arrastado para dentro dos conflitos e vai ter que fazer escolhas, normalmente escolhas perigosas. Então, esse parece ser o caso brasileiro, assim como foi no passado. Então, não temos condições de dizer isso não tem nada a ver conosco. Pode ser que estejam um pouco distantes hoje, mas nada nos indica que continuarão distantes e que isso não tem influência nos interesses brasileiros. E o último alerta, já para não tomar o tempo dos nossos verdadeiros protagonistas, que são os palestrantes de hoje, é o alerta sobre a própria questão tecnológica. Como a gente falou, ela está presente em todas as atividades humanas, ela é determinante na condução dos conflitos armados, mas a gente não deve fazer a confusão de que ela será decisiva ou de que ela efetivamente é quem dá o destino final desses conflitos. Sim, a tecnologia é muito importante, ela é ligada diretamente ao patamar civilizatório da humanidade, nos seus diversos períodos históricos, mas ela não muda a natureza da guerra. Esse aqui é o alerta que eu gostaria de deixar. Tá? Então, ainda não parece ser o caso que as guerras serão decididas em frente a computadores. Não nos parece o caso. Mesmo com inteligência artificial, guerra cibernética, tudo isso é muito importante, é muito válido, mas isso é importante e válido na medida em que isso influencia nas ações no campo de batalha, seja em terra, seja no mar, seja no ar. Tá? Porque a natureza da guerra, como nos ensinou Clausewitz, ela não mudou. Tá? Então, se nós não tivermos a efetiva capacidade de exercer poder sobre o nosso oponente e obrigá-lo a se dobrar à nossa vontade, como dizia lá o general Prussiano, de nada adiantará. Então, não nos parece que o simples domínio de tecnologias vai decidir os conflitos ou vai ter a força suficiente para fazer uma outra civilização se dobrar à vontade da nossa própria. Então, sim, tudo isso é muito importante, tudo isso é decisivo, mas, no final, a natureza da guerra não mudou. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só de manhã ligar o jornal, qualquer jornal de sua escolha, ligar a televisão e ver as imagens da Ucrânia, as imagens da faixa de Gaza, para ver se efetivamente a pura tecnologia, né, o domínio tecnológico em si é o que vai decidir as guerras e vai fazer os nossos oponentes se dobrarem aos interesses da nossa nação. Então, feitos esses alertas, eu reitero a imensa alegria para o CEP, para a Escola de Guianabal, tê-los todos nessa manhã de hoje, que seja uma manhã de excelentes trabalhos, ensinamentos e de uma grande distribuição de conhecimentos. E lembrando que talvez a fase mais rica, mais produtiva, seja a dos debates. Então, temos uma expectativa das mais positivas em torno dessa fase onde a gente vai poder discutir, ampliar algumas ideias, acolher opiniões dissonantes, enfim, é isso que realmente produz o conhecimento que hoje nos faz tanta falta. Muitíssimo obrigado a todos, que tenhamos uma excelente manhã de trabalho.